Alguma vez você sentiu que estava sendo observado, mesmo em silêncio absoluto? Que pessoas falavam sobre você sem motivo aparente, que sua presença causava incômodo, mesmo quando você não dizia uma só palavra? Se sim, isso não é paranoia, é um sinal. Você pode ser um dos escolhidos, e este vídeo é mais do que conteúdo, é uma revelação. Aqui você vai entender por que sua luz incomoda tanto, por que tentam te distrair com caos e por que, mesmo de pé em meio às tempestades, algo maior continua te impulsionando. Prepare-se para descobrir o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida espiritual. E não pense que isso é coincidência. Você foi guiado até aqui. Se você sente no seu espírito que este vídeo chegou na hora certa, comenta o número 88 aqui embaixo. Esse é o nosso código. O sinal silencioso de que você reconhece o chamado, de que você sente que algo grande está despertando dentro de você. E se você está pronto para caminhar nessa verdade, já curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada palavra te fortalece. Cada vídeo te realinha com a sua missão, porque os escolhidos não se perdem, eles apenas despertam. Você já reparou como, do nada, você vira o centro das atenções de pessoas que nem conhecem sua história? Não é por acaso. Quando o céu te escolhe, algo muda na atmosfera ao seu redor. Seu nome começa a circular em rodas que você nunca frequentou e sua presença passa a incomodar, não porque você fez algo de errado, mas porque sua existência representa algo muito maior do que simples sucesso. O escolhido carrega uma energia que altera ambientes, desafia narrativas e ameaça estruturas construídas sobre mentiras. Isso é espiritual. É como se o universo soprasse aos quatro ventos. Ele chegou, ela despertou. E isso ativa algo em quem vive na mentira: o medo. As reações que vêm em seguida não são meros ciúmes ou inveja, são reflexos de um sistema que sente seu colapso se aproximando. A sua ascensão revela fraquezas nos bastiões daqueles que dependem da aparência para sobreviver. Cada passo seu em direção à autenticidade é uma rachadura em castelos feitos de vaidade, ego e manipulação. O escolhido não apenas brilha, ele escancara. E quando isso acontece, as máscaras começam a cair, os sorrisos se tornam mais frios e os aplausos se transformam em silêncio. O escolhido não é perseguido por estar errado, mas por estar certo demais. Ele não é atacado por ser fraco, mas por carregar uma força que não se explica com lógica. O problema não é você. O problema é o que você desperta nas pessoas. Sua luz, sua força, sua verdade. Tudo isso aponta para aquilo que muitos tentaram esconder até de si mesmos. Por isso, não se assuste quando perceber os olhares mudarem, os amigos sumirem e os convites cessarem. Isso não é rejeição, é reconhecimento. Eles sabem que você foi marcado por algo maior. E o mundo, quando percebe um escolhido entre eles, tenta reagir antes que seja tarde demais. Mas o que eles esquecem é que o céu não erra o alvo. E se foi você o escolhido, então a reação do mundo só confirma o impacto que você já está causando. Existe um tipo de vigilância que não aparece nas câmeras nem nos olhares diretos. É a observação silenciosa, os acessos disfarçados, os comentários sutis sobre decisões que você nem compartilhou. Esse tipo de espionagem não é movida por curiosidade, mas por inquietação espiritual. Quando você é marcado pelo propósito, sua jornada vira um estudo para aqueles que não conseguem compreender como você continua em pé. Eles te monitoram como quem analisa um fenômeno raro, sem entender, mas reconhecendo o impacto. Não é admiração, é alarme. Sua paz os desestabiliza, sua firmeza os assusta, sua autenticidade os desarma. Essas pessoas não querem saber como você chegou onde chegou. Elas querem descobrir uma falha, uma brecha, algo que explique sua resistência para poder replicar ou destruir.
Elas não suportam a ideia de que você pode estar sendo guiado por algo que elas não controlam. Por isso, assistem em silêncio, torcendo por quedas, apontando erros que nem aconteceram e projetando intenções que nunca existiram. Você se torna alvo não porque ofereceu ameaça, mas porque sua existência é uma ameaça natural à estrutura frágil onde eles habitam emocionalmente. Enquanto você busca propósito, eles buscam provas para justificar o incômodo que sentem apenas com sua presença. Essa vigilância silenciosa é a confirmação de que você está onde deveria estar. Se ninguém te observa, é porque você ainda não representa perigo. Mas se os olhares se intensificam, se os sussurros aumentam, se até o silêncio fica pesado, saiba, você está sendo estudado. Não recue, não esconda sua essência. O fato de estarem atentos a cada passo seu só prova que sua jornada está abrindo caminhos que outros jamais ousaram trilhar. E quando sua missão é grande, até o simples ato de seguir em frente se torna um escândalo para quem vive paralisado. Preste muita atenção agora, porque isso vai além de palavras. É profético. Muitas bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. E não, isso não é força de expressão. Se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento, é porque o universo, ou algo ainda maior, está te enviando um sinal claro. Sim, ainda neste ano, você pode conquistar algo que hoje parece distante, a chave da sua casa nova, ou até mesmo o carro zero que você visualizou tantas vezes em silêncio. O movimento já começou, mas há um detalhe importante. Tudo se ativa quando você demonstra fé e gratidão antecipada. Então, se essa mensagem falou com você, se você sentiu no seu espírito que algo mudou só de ouvir essas palavras, aqui vai o próximo passo. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até $100. Não é sobre o valor, é sobre a energia que você está liberando. É você dizendo ao universo: eu reconheço, eu estou pronto, eu recebo. E quando você fizer isso, escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo e acredito. Porque essa frase, declarada com fé, pode ser o estopim que faltava para ativar tudo aquilo que já está sendo preparado nos bastidores da sua vida. A colheita vem, e ela será maior do que você sonhou. Prepare-se. Poucos entendem que a inveja não nasce do ódio, mas da admiração distorcida. Inveja é o elogio silencioso dos que não conseguem imitar. É a forma mais amarga de dizer "eu queria ser você", sem coragem para admitir. Quando você carrega uma bênção autêntica, quando seu brilho não depende de palcos e sua presença não pede permissão, você desperta nos outros uma inquietação difícil de descrever. A inveja chega disfarçada de piadas, críticas construtivas, conselhos não solicitados. Mas a raiz é a mesma. Eles gostariam de ter a sua coragem, o seu foco, a sua verdade, mas não têm. Ser alvo de inveja não significa que você fez algo errado. Significa que você fez algo certo demais. E o mais curioso é que, quanto mais você se alinha com sua essência, mais a inveja cresce. Não pelo que você tem, mas pelo que você representa. Sua trajetória limpa, sua resiliência diante das quedas, sua habilidade de não se corromper, mesmo cercado de tentativas. Tudo isso é um espelho que revela a fraqueza dos que preferiram atalhos. Eles não te odeiam. Eles odeiam que você é a prova viva de que é possível vencer sem trair a própria alma. Mas a inveja, quando não enfrentada, contamina. Ela transforma pessoas próximas em sabotadores silenciosos, mistura afeto com competição e usa a intimidade como ferramenta de monitoramento. Por isso, cuidado com os elogios que vêm com pontas, com os apoios que soam mais como vigilância. Inveja não deseja a sua queda por maldade, deseja porque não suporta sua ascensão. Mas quanto mais tentarem puxar seu brilho para baixo,
mais você ilumina, porque a luz verdadeira não se apaga diante da sombra. Ela a revela. Nem todo ataque chega com gritos, afrontas ou traições escancaradas. Os mais perigosos são sutis, envolventes, quase imperceptíveis. A verdadeira armadilha é a distração, aquela discussão desnecessária, aquele compromisso que drena suas forças, aquele relacionamento que te consome mais do que te acrescenta. Eles não precisam destruir você. Basta que consigam te tirar do foco. Porque quando o propósito é grande, basta desviar seu olhar por um instante para atrasar tudo. O caos emocional é o golpe preferido de quem quer te impedir de pensar com clareza. A distração age como um veneno lento, um pequeno conflito aqui, um mal-entendido ali, e quando você percebe, está emocionalmente exausto, espiritualmente abafado, mentalmente confuso. Sua energia, que deveria estar direcionada para construir, agora está presa, apagando incêndios. E o pior, esses incêndios quase sempre são provocados propositalmente por quem já entendeu o quanto você é perigoso quando está centrado. Eles sabem que não podem te parar no campo espiritual. Então tentam te afogar em questões emocionais. Mas quando você aprende a se calar, a respirar, a não responder no impulso, algo muda. Você se torna uma ameaça ainda maior, porque sua clareza espiritual se transforma em estratégia. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável. E começa a jogar em outro nível, onde a intuição guia e a paz é seu alarme. A distração perde força quando você entende que não é toda briga que vale a resposta. Nem todo convite merece sua presença. A verdadeira guerra é silenciosa. E vencer começa com a decisão de proteger sua mente como quem protege um templo sagrado. Existe um tipo de luz que não apenas ilumina, ela expõe. Ela não só aquece, ela queima. E essa é a luz que você carrega. Ela não nasceu do aplauso, nem cresceu em holofotes. Ela se formou no silêncio das dores que você suportou nas noites em que tudo desmoronou. Mas você escolheu continuar. Sua luz vem do fundo, é densa, é viva, e é justamente por isso que assusta. Porque ela revela, incomoda, obriga a encarar o que estava escondido há anos. E quem vive de aparência teme qualquer clarão que exponha rachaduras. O mais curioso é que essa luz não é barulhenta. Ela não pede permissão para brilhar. Ela simplesmente existe. E ao existir, obriga os outros a olharem para si mesmos. Sua simples presença em um ambiente já começa a provocar desconforto em quem se acostumou com a escuridão. Você não precisa falar muito. Não precisa provar nada. Sua luz fala por você, e ela não está aí para agradar, está aí para cumprir um propósito. E o propósito é sacudir estruturas. Por isso, não se surpreenda se tentarem apagar sua luz com críticas, se te chamarem de intenso, arrogante ou difícil. Isso é apenas uma tentativa de controlar o que não conseguem entender. Mas a verdade é que essa luz foi colocada em você com um motivo. E se ela é perigosa, é apenas para quem escolheu viver na mentira. Para quem carrega a verdade, sua luz é farol. Para quem vive nas sombras, é ameaça. Mas você não foi criado para se esconder. Foi criado para incendiar tudo aquilo que tenta manter o mundo adormecido. Num mundo onde o fingimento é a moeda mais usada, ser autêntico é um ato de guerra. E você, sem pedir licença, decidiu viver sua verdade. Não é que você se ache melhor. É que você não consegue mais fingir ser menos do que realmente é. Sua autenticidade é desconfortável para quem vive de performance. Ela desmonta personagens, quebra narrativas e desafia o padrão. Enquanto muitos vestem máscaras para se encaixar, você optou por permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso custou companhia, aprovação e aplausos. E essa escolha, embora silenciosa, grita dentro de ambientes onde o mais valorizado é a conformidade.
Sua autenticidade desnuda o vazio dos que sempre viveram em função do que os outros esperavam. Você se tornou um espelho que não mente. E diante dele, muitos percebem que passaram anos investindo em versões falsas de si mesmos. Isso dói, isso revolta, porque aceitar sua verdade exige que eles encarem as mentiras que alimentaram por tanto tempo. Por isso, atacam, zombam, se afastam. Não porque você está errado, mas porque você insiste em ser tudo o que eles temem descobrir que não são. Mas essa autenticidade, por mais que incomode, é sua maior força. Ela atrai quem está pronto para evoluir e afasta quem ainda vive de fachada. E o mais belo é que ela não precisa de palco. A autenticidade se manifesta até no silêncio, até no olhar, até na ausência. Ela tem um peso que não pode ser ignorado. Quando você é verdadeiro, mesmo sem tentar, você lidera. Porque em um mar de cópias, quem ousa ser original se torna guia. Sua existência é um convite à liberdade. E também um lembrete cruel para quem viveu preso por vontade própria. Quantas vezes você ouviu que era intenso demais, complicado demais ou difícil de lidar? Mas o que essas palavras escondem é a frustração de quem não conseguiu te moldar ao seu bel prazer. Você não é difícil de amar. O problema é que o amor, para muitos, foi condicionado a controle, submissão e silêncio. Você não aceita isso. Você ama, mas também impõe limites. Você cuida, mas sem se anular. E isso assusta, porque para quem só conheceu relacionamentos baseados em dominação, o amor saudável parece rebeldia. Sua independência emocional, sua clareza sobre o que merece e sua resistência a ser manipulado se tornam obstáculos para quem queria te prender emocionalmente. Então, ao invés de confrontarem seus próprios vícios emocionais, preferem te rotular. Dizem que você é frio, indiferente, egoísta. Mas a verdade é que você apenas se recusa a se perder para agradar. Você entendeu que amar não é se submeter e que vínculo verdadeiro não exige escravidão emocional. Isso te torna raro, isso te torna livre. E liberdade, para quem vive em cativeiro emocional, é intolerável. Por isso, continue firme, continue amando com sabedoria, respeitando sua essência e mantendo seus valores. Quem tiver a maturidade de te encontrar na mesma frequência, vai enxergar sua beleza sem precisar te podar. E quem não estiver pronto, que se afaste. Não por sua frieza, mas por incapacidade de lidar com o que é verdadeiro. Você não foi feito para caber em moldes. Foi feito para desafiar moldes e mostrar que o amor só é real quando respeita a liberdade do outro ser inteiro. Enquanto você evolui, eles continuam lutando contra fantasmas que você já exorcizou. Estão presos à imagem antiga que fizeram de você, a versão frágil, reativa, insegura. Mas essa pessoa já não existe. Eles vivem tentando te provocar com as mesmas armas de antes, sem perceber que sua mente, sua energia e sua visão se moveram para um lugar onde essas estratégias já não têm efeito. Eles estão travando uma guerra com um eco, enquanto você avança com uma nova frequência. E essa desconexão é frustrante para eles, porque tentam acessar dores que já não doem, apertar botões que foram removidos, criar confusão onde agora há paz. Toda a narrativa deles depende da sua versão passada, porque foi com ela que aprenderam a te manipular. Mas quando você cura, você se torna imprevisível. Sua resposta muda, sua postura muda, sua voz muda. E quando percebem isso, entram em desespero, porque entendem que perderam o controle que acreditavam ter sobre você. E o que não se pode controlar se tenta destruir. Mas a beleza está justamente aí. Sua evolução silenciosa se transforma em um muro invisível que os impede de te alcançar. Você está em outro nível, onde as mesmas velhas artimanhas não funcionam mais.
Eles ainda não entenderam, mas estão usando mapas antigos para buscar um território que já se transformou. E enquanto continuam escavando o passado, você planta no presente um futuro que eles jamais conseguirão bloquear. A sua transformação é a sua vingança, e ela é imbatível. Muitos te subestimaram, acreditando que você era só mais um figurante na história alheia, alguém facilmente descartável. Mas o que ninguém percebeu é que desde o início você era a jogada-chave. O tabuleiro foi armado para te esconder como peão, mas o plano divino te posicionou como xeque-mate. Você entrou em ambientes hostis, foi testado por situações adversas, passou por traições silenciosas, tudo como parte de um treinamento oculto. O que parecia humilhação era, na verdade, infiltração. Você não estava sendo derrotado, estava sendo posicionado. E é exatamente essa a jogada mais brilhante da espiritualidade: transformar a dor em estratégia. Enquanto eles acreditavam que te enfraqueciam, você acumulava visão. Enquanto te isolavam, você ouvia o que ninguém ouvia. Enquanto zombavam da sua paciência, você estudava os padrões. E quando chegou o momento certo, você se moveu. E ninguém entendeu como você virou o jogo. Mas foi simples. Você sempre soube que não era o fim, era só a virada. Aqueles que achavam que te controlavam agora se veem cercados por suas próprias jogadas. Porque quem foi treinado no silêncio domina o caos. E sua vitória não será barulhenta, será definitiva. Será a prova de que, às vezes, Deus esconde as maiores forças nas peças mais improváveis. Você nunca foi o peão. Você foi o xeque-mate disfarçado. E agora que entenderam isso, tudo o que resta a eles é observar, perplexos, enquanto você ocupa o lugar que sempre foi seu. Você não se tornou uma ameaça por não ter passado por dores. Muito pelo contrário. O que te faz perigoso para sistemas manipuladores é o fato de você ter sobrevivido ao inferno. E ainda assim, ter escolhido a graça. Você não saiu ileso. Você saiu marcado, mas suas marcas não contam histórias de derrota. Elas são símbolos de superação, de caráter mantido, de fé preservada, mesmo quando tudo dizia para desistir. E isso incomoda. Porque muitos usaram a dor como justificativa para se tornarem frios, cruéis, egoístas. Mas você provou que é possível passar pelo mesmo e não perder a alma. Sua cicatriz conta uma história que eles tentam silenciar. Porque se você conseguiu seguir amando, mesmo traído, seguir sorrindo, mesmo rejeitado, seguir confiando, mesmo ferido, então a desculpa deles cai por terra. Você se tornou a contradição viva da narrativa que justifica crueldade com trauma. E isso não gera empatia. Gera resistência, porque a sua força desmascara a fraqueza deles. A sua graça revela o quanto eles escolheram o caminho mais fácil, o da amargura. Por isso, não estranhe se sua bondade for vista com desconfiança, se sua serenidade provocar raiva. Você não é o problema. Você é a lembrança viva de que é possível ser quebrado e, ainda assim, continuar inteiro. E para quem escolheu se esconder atrás das próprias feridas, essa lembrança é insuportável. Mas não recue, suas cicatrizes são sagradas. Elas não te diminuem, elas te consagram. É doloroso quando aqueles em quem confiamos se voltam contra nós. Mas há algo por trás da traição que muitos não enxergam. Ela quase sempre é um indicativo de que sua vibração ultrapassou o ambiente onde você estava inserido. A traição não começa com a mágoa, mas com o desconforto de quem percebeu que não consegue mais te manter sob controle, que não tem mais influência sobre suas decisões, que não é mais necessário para sua caminhada. E quando alguém percebe que perdeu a chave da sua confiança, escolhe quebrar a fechadura. Por isso, o que chamamos de traição, muitas vezes, é apenas o grito desesperado de quem percebeu que você já não pertence ao lugar onde estavam tentando te manter. Sua frequência espiritual mudou, e eles sentiram.
não souberam explicar, mas sentiram. E em vez de evoluir contigo, tentaram te puxar de volta. Te acusaram, te isolaram, te apunhalaram. Mas nada disso te destruiu. Pelo contrário, tudo isso serviu como impulso, porque por mais que a dor seja real, o que vem depois da traição é ainda mais poderoso: a libertação. A cada pessoa que te abandona por não saber lidar com sua evolução, você se aproxima mais da sua essência. A cada falsidade revelada, sua clareza aumenta. A cada afastamento, o caminho se limpa. E no fim, você percebe: a traição não te quebrou. Ela te posicionou. Te empurrou para frente, para longe do que era pequeno demais para o tamanho da sua missão. E quando você entende isso, até a ferida ganha propósito. O que mais assusta seus inimigos não é o que você já conquistou, mas o que ainda está por vir. Eles percebem que há algo pulsando em você que ainda não foi totalmente revelado. Sentem que sua jornada não chegou nem na metade e isso os desespera. Porque se com tão pouco você já impactou tanto, imagine o que virá quando você estiver em plena potência. O medo que eles carregam é do futuro que você ainda nem começou a desenhar, mas que já emite sinais de grandeza. Eles tentam antecipar seus passos, não para te acompanhar, mas para tentar te bloquear antes que seja tarde demais. E fazem isso com distrações, com conflitos, com dúvidas implantadas. Mas é tarde, porque você não está mais andando sozinho. Está sendo guiado por algo maior, que sussurra em seu espírito os movimentos certos, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Seu crescimento é inevitável, sua expansão é implacável, e eles sabem disso. Por isso o cerco aperta. Por isso os ataques aumentam. É desespero, não estratégia. Eles estão tentando conter uma tempestade com guarda-chuvas furados, porque o que está para sair de dentro de você não é um plano. É um chamado, é destino se manifestando. E contra isso, não há força que possa conter. Tudo o que tentarem fazer contra você será apenas mais um degrau para sua ascensão, porque o medo deles é, na verdade, a confirmação de que seu tempo chegou. Vivemos em um mundo que valoriza quem grita, quem se expõe, quem responde rápido, mas há uma força brutal no silêncio, um silêncio que observa, que analisa, que aguarda. Você aprendeu que nem toda resposta precisa ser dada e que, às vezes, o maior golpe é não revidar. Porque enquanto eles falam, você pensa. Enquanto te atacam, você se fortalece. Enquanto tentam te provocar, você prepara o movimento que mudará o jogo inteiro. E isso os enfurece. Eles esperam seu descontrole. Querem que você exploda, que grite, que se explique, porque sabem que nesse nível ainda conseguem te alcançar. Mas você não dá mais esse luxo. Você se tornou cirúrgico. Seus passos são silenciosos, mas certeiros. Você entendeu que o ruído da defesa é só distração. E que, enquanto todos olham para onde está o barulho, o verdadeiro poder se move no silêncio. Isso te torna inalcançável. O silêncio virou sua armadura, sua calma virou sua maior ameaça. E isso assusta, porque não se combate o que não se consegue prever. Eles não sabem mais o que esperar de você. E isso os desestabiliza, porque sua mente está clara, seu espírito está firme e sua jornada está blindada. Você se tornou invisível aos olhos do caos. E quando a mente está em paz, o próximo movimento é sempre letal. Não por agressividade, mas por precisão. Há vitórias que são conquistadas com suor, esforço e luta. Mas existem outras que já foram decretadas muito antes de qualquer batalha começar. A sua é assim. Antes mesmo de você nascer, seu destino já estava selado. Cada dor, cada perda, cada golpe fez parte de um plano que já previa sua vitória. Nada foi por acaso. Nenhum atraso, nenhuma queda, nenhuma traição foi em vão. Tudo foi coreografado por mãos invisíveis que sempre souberam exatamente onde você chegaria. E essa certeza de vitória incomoda,
Porque não importa o quanto tentem te parar, você continua. Não importa quantos obstáculos apareçam, você avança. É como se algo estivesse sempre abrindo caminhos impossíveis, virando mesas, derrubando portas. E está. Você foi escolhido para vencer não por mérito humano, mas por propósito divino. E quando o céu assina sua trajetória, não há força na terra que consiga apagá-la. Sua vitória não é especulação, é sentença. E agora você está prestes a viver a manifestação dessa sentença. As peças estão se encaixando, os sinais estão se revelando. O que antes parecia caos, agora faz sentido. Você entenderá que todas as dores foram degraus, que cada recusa era uma proteção e que sua espera foi, na verdade, preparação. Agora é a hora de assumir sua posição. Porque o que foi decretado não pode ser revertido. A vitória é sua e sempre foi.